Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a quarta videoaula das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, que é um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino de Educação Física 2, que é um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física, ambos oferecidos pela Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é Educação Física na área das linguagens. E nós hoje iniciamos uma longa caminhada discutindo a epistemologia da educação física. Na semana passada, nós discutimos, através da videoaula, através da bibliografia e principalmente das discussões em sala de aula, afinal de contas, como a educação física vem sendo pensada ao longo do século XX, como a educação física vem sendo pensada agora, neste momento, na sociedade contemporânea, no século XXI, na terceira década do século XXI. E vocês perceberam que nós concluímos aquela discussão inserindo a educação física na área das linguagens, inserindo, obviamente, pensando numa educação física cultural, pensando numa educação física culturalmente orientada. Vocês sabem muito bem que nem sempre foi assim e vocês sabem também muito bem que nem sempre a educação física esteve inserida na área das linguagens. Muito embora, desde o final dos anos 90 até o momento presente, a maioria dos documentos curriculares, eu vou tomar como exemplo os parâmetros curriculares nacionais, a Base Nacional Comum Curricular, no caso de São Paulo, do Estado de São Paulo, o atual Currículo Paulista, ou no caso do município de São Paulo, o Currículo da Cidade. Então, todos esses documentos curriculares inserem educação física na área das linguagens. Puxa vida, acontece que lá nos anos 90 nós não sabíamos muito bem como fazer isso. E hoje, o atual estágio dos conhecimentos, o atual estágio da produção científica, o estado da arte da produção científica, nos ajuda, sim, a pensar e a desenvolver uma prática pedagógica do componente inserido na área das linguagens. Por isso que iniciamos esta caminhada pensando que todas estas atividades, ou seja, a leitura, a bibliografia, a leitura da bibliografia, assistência à videoaula e a participação da aula presencial e a realização da atividade vão contribuir para que vocês possam contextualizar a epistemologia do currículo cultural da educação física. Então, não daria para a gente pensar uma educação física na área das linguagens a partir da anatomofisiologia. Não seria possível pensar uma educação física na área das linguagens a partir da psicologia do desenvolvimento. Foi bem difícil pensar uma educação física na área das linguagens a partir da teoria da ação comunicativa ou a partir do materialismo histórico dialético, que fundamentaram essas duas vertentes, essas duas áreas do conhecimento, fundamentaram as teorias críticas ou os currículos críticos da educação física. Mas hoje, como eu já disse, no atual estágio dos conhecimentos, a partir principalmente da teorização pós-crítica e das experiências realizadas nas escolas e das análises dessas experiências, nós podemos dizer para vocês que a partir da teorização pós-crítica, sim, é possível pensar, organizar e desenvolver e avaliar uma prática pedagógica de educação física inserida na área das linguagens. Muito bem. Mas é interessante vocês perceberem que já faz bastante tempo que, pelo menos do ponto de vista legal, a educação física é anunciada na área das linguagens. E vocês observam aí, esta é uma fotografia do meu boletim quando fui estudante na época era o primeiro grau, hoje nós chamamos de ensino fundamental, fui estudante da sexta série B, na Escola Municipal de Primeiro Grau Dona Chiquinha Rodrigues, que é uma escola que fica na zona sul da cidade de São Paulo, e atualmente ela se chama EMEF Dona Chiquinha Rodrigues. E esse documento foi surrupiado do museu da casa da minha mãe, para que vocês pudessem conhecer, ter acesso à seguinte informação. Eu não estou aqui pensando que vocês vão ficar prestando atenção no desempenho, digamos assim, bastante mediano que eu tive ao longo da sexta série. A informação mais importante é esta.
em 1978, né? Então esse documento foi assinado pela minha mãe em 1978. A educação física, ela estava juntamente com língua portuguesa, educação artística, língua inglesa, inserida naquilo que naquele momento era uma matéria, ou seja, as matérias, mas era esta matéria chamada comunicação e expressão. Puxa vida, mas acontece que eu me recordo bem de como eram as aulas de educação física naquele período com o meu querido, saudoso professor Ciro. Naquele momento, as aulas de educação física na rede municipal aconteciam fora do horário. Naquele momento, as aulas de educação física na rede municipal eram divididas. Meninos faziam aula, meninos da sexta A e da sexta B faziam as aulas de educação física com o professor Ciro. As meninas da sexta A e da sexta B faziam as aulas de educação física em outro horário, porque havia uma quadra só, em outro horário, com uma outra pessoa, que era uma professora, que obviamente eu não me lembro o nome, eu não fui aluno dessa professora. A professora dava aula para as meninas, o professor dava aula para os meninos, e eu posso afirmar para vocês, com o que hoje já se sabe sobre educação física realizada lá em 1978, ela não poderia hoje ser entendida como educação física na área da comunicação e expressão, ou seja, na área das linguagens. Então, a partir dos estudos culturais e do pós-estruturalismo, que nas semanas anteriores nós já viemos um pouco que introduzindo essa conversa, discutindo sobre isso, e nas semanas posteriores nós teremos oportunidade de aprofundar essa discussão da epistemologia do currículo cultural da educação física, ou seja, a partir dos estudos culturais do pós-estruturalismo, nós podemos dizer para vocês que nós entendemos hoje a cultura como esse campo de lutas pela validação de significados. Cultura nada mais é do que uma teia de significação. Cultura nada mais é do que esse lugar onde nós disputamos a maneira de ver as coisas no mundo. Obviamente, eu estou pensando na cultura a partir dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista. E o que me leva a pensar também que se cultura é essa prática de significação, se cultura é essa disputa pelos significados, se a cultura é esse território em que a significação é apresentada, discutida, debatida, e alguns significados são incorporados enquanto outros são rejeitados, alguns significados permanecem por um tempo enquanto outros perduram mais tempo e podem inclusive ser transformados. O que faz valer determinados significados e não outros? O que faz com que determinados significados sejam aceitos, sejam incorporados, sejam, digamos assim, consensuados, enquanto outros menos ou, às vezes, nenhuma condição de aceitação. São justamente as relações de poder. E aqui, a partir de Michel Foucault, nós estamos entendendo as relações de poder como nada mais, nada menos do que a condução das condutas. Sim, existem relações de poder em sala de aula. Sim, existem relações de poder na escola. Elas operam, aliás, o tempo todo em todos os cantos e recantos da cultura, como já disse Stuart Hall. Acontece que as relações de poder, elas às vezes são mais sutis, menos sutis, o que nos ajuda a dizer que são micro-relações de poder. Então, enquanto nós estamos trabalhando lá na sala de aula, realizando as nossas atividades, fazendo as nossas discussões, apresentando questões, ora se a palavra está com o professor, ora se a palavra está com um estudante, as relações de poder estão ali em meio, as relações de poder estão ali acontecendo. E às vezes as pessoas colocam as coisas de tal maneira que mesmo que nós não tenhamos pensado naquelas coisas daquela forma, nós entendemos que aquelas coisas sim fazem sentido, ou seja, aquela argumentação apresentada faz sentido. Se aquela argumentação for apresentada mais de uma vez e a depender de quem apresenta aquela argumentação, ora, nós temos uma probabilidade maior, nós temos maior probabilidade de aceitar, de tomar para nós aquela mesma argumentação. Então, seria mais ou menos assim que as coisas funcionam também no âmbito da linguagem, no âmbito da educação física na área das linguagens. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso aí funciona, e um dos exemplos, né, que eu costumo recorrer, porque é um dos meus exemplos favoritos, é justamente a capoeira. Então, olha que coisa mais interessante. Vocês sabem muito bem
que a capoeira ela surge no Brasil a partir de ressignificações de outras práticas que foram que aqui apareceram a partir do patrimônio cultural da população escravizada, e aí a capoeira ela surge como uma prática de resistência. Puxa vida, mas o que aconteceu que hoje a capoeira está inclusive nas academias das elites? O que será que aconteceu que a capoeira, de uma prática negligenciada, de uma prática proibida até durante o período do Estado Novo aqui no Brasil, como ela se torna um patrimônio cultural da população brasileira, um patrimônio cultural da sociedade brasileira, digamos assim, como que ela se torna um símbolo, um traço da nossa identidade cultural. Hoje não há evento internacional sediado no Brasil que não apareça, né, uma apresentação, que não seja apresentada uma roda de capoeira. E como nós na escola, e eu sou dessa geração, né, ou seja, uma geração que não praticou capoeira na escola, que não vivenciou, que não conheceu capoeira na escola, e hoje muitas escolas tematizam, trabalham também com capoeira, o que é excelente. Então, olha que coisa mais interessante. Capoeira deixa de ser uma prática negligenciada, deixa de ser uma prática proibida, seus praticantes deixam de ser perseguidos e hoje nós temos um outro olhar para a capoeira. Ou seja, o que mudou? Foi a gestualidade? Foi a AU? Foi né, foram os gestos da capoeira, né? Então lembrei da AU, existe a negativa, existe a bênção, existem várias, né, a ginga, ou seja, vários gestos que caracterizam a capoeira. Foram eles que se transformaram? Não. Foi a maneira como nós significamos a capoeira. E aí, essa ressignificação da capoeira foi possível graças ao movimento negro, ou seja, foi o movimento negro fazendo uma luta muito forte para se fazer representar e para que tivesse seu patrimônio cultural valorizado, que nós passamos a enxergar a capoeira de uma outra maneira, e eu estou dizendo nós, a sociedade institucionalmente pensando a capoeira de outra maneira. Então, para que não fiquemos exclusivamente no exemplo da capoeira, vamos pensar também no exemplo de skate, mas pensemos no exemplo de skate retomando a discussão da linguagem. E para o pós-estruturalismo, a linguagem é um sistema de comunicação. A linguagem faz circular formas de representação. É interessante pensar no skate. Se a capoeira demorou um pouco menos de 100 anos para ter essa grande mudança na sua maneira de ser representada, na sua maneira de ser significada, o skate foi bem mais rápido. Houve um prefeito aqui no estado de São Paulo, não faz tanto tempo assim, que proibiu a prática do skate. Durante um tempo, o skate era praticado e visto de uma maneira assim bastante marginal. Você tinha quase que fugir da polícia para praticar skate. Durante um tempo, em algumas praças aqui de São Paulo, isso acontecia. Hoje, o skate tem uma outra representação, outras formas de entender o skate. O skate se tornou uma modalidade olímpica, não é isso que impulsiona as representações, mas é óbvio que isso também ajuda, mas ele se torna, qualquer prática corporal se torna uma modalidade olímpica a partir da decisão de um pequeno grupo que enxerga aquilo como importante, relevante, valioso, etc. E agora, enquanto prática olímpica, enquanto reconhecimento internacional, etc, 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 você tem também não só o skate, não só a prática do skate, mas as pessoas que estão envolvidas com o skate são vistas de outra forma. Então é possível dizer que a linguagem, ela sim, ela faz circular formas de representação, mas ela produz e ela negocia significados, porque isso nós já conversamos na semana passada, na medida em que nós interagimos com significados colocados em circulação por outros grupos, nós também nos posicionamos, nós traduzimos, nós negociamos, nós concordamos, nós discordamos. Então, a linguagem é esta prática tão importante, tão interessante dentro da nossa cultura, é uma prática social, é uma prática cultural que nos leva a agir e a pensar de uma certa maneira. E esta observação, digamos assim, este argumento extraído do pós-estruturalismo, ele é muito importante para a gente pensar a educação física das linguagens e para a gente pensar a partir do pós-estruturalismo. E aí, entre tantas linguagens existentes, nós estamos quase sempre pensando na verbal,
É esta que eu estou empregando quando eu escrevo e vocês estão aí lendo, ou é esta que eu estou empregando quando eu me comunico de forma oral e vocês estão aí ouvindo, interpretando, né, concordando, discordando, etc. Mas também existem outras linguagens e existe a linguagem não verbal. Então, a pictórica, a sonora, a musical e, finalmente, a linguagem corporal. Então, estou agora empregando a linguagem corporal, mas quando eu me expresso, quando eu levanto as sobrancelhas, quando eu dou de ombros, quando eu aceno com corda, etc., etc., eu estou empregando a linguagem corporal. Mas a linguagem corporal era um pouco mais ampla. Os adereços que nós utilizamos, as tatuagens, os trajes, os cortes de cabelo, os vários digamos assim, equipamentos tecnológicos que nós passamos a inserir nos nossos corpos, as próteses, né, todas as formas de acoplamento aos corpos, o relógio, o piercing, né, o colar, né, o cocar, ou qualquer outro adereço que a gente acrescente, ele está comunicando alguma coisa. Né? Então, se você olha algumas, por exemplo, né, naquelas escolas que usam, que os professores e professoras usam avental, né, ou uma roupa específica para trabalhar, aquilo comunica naquela escola quem é o professor, quem não é professor. Aquelas profissões que usam uniformes, aquilo comunica que aquela pessoa está no horário de trabalho ou está se deslocando para o trabalho e vice-versa. Então, acho que nós temos aí milhares de exemplos, milhares de situações que mostram que a comunicação através da linguagem corporal é muito mais ampla, muito mais variada. Mas nós aqui, pensando na educação física dentro da escola, nós vamos trabalhar sempre e exclusivamente com uma forma de linguagem corporal, que é a gestualidade. E qual gestualidade? Esta? Não, não é dessa gestualidade que nós estamos falando na educação física. Nós estamos falando daquela gestualidade que constitui as práticas corporais. Então, as práticas corporais são as brincadeiras, as danças, as lutas, os esportes e as ginásticas, que são produtos da gestualidade, produtos que são relacionados, são artefatos, são produtos relacionados aos grupos sociais que produzem estas práticas corporais. Então, por isso que nós vamos dizer que as práticas corporais são textos da cultura. Por isso que nós vamos dizer que as práticas corporais distinguem os grupos sociais. Ou seja, a capoeira surge no Brasil. O skate, segundo a historiografia mais conhecida, mais aceita, o skate surge na Califórnia. E assim sucessivamente. Ou seja, quando o skate é trazido para o Brasil, ou seja, a prática do skate começa a acontecer no Brasil, quando a prática da capoeira começa a acontecer em outros lugares, os outros grupos sociais lhes atribuem outros gestos, outras formas, outros adereços, outras regras, outros códigos. E é assim que acontece com todas as práticas corporais. Muitas brincadeiras que vocês conhecem, muitas danças que vocês conhecem, são brincadas e são dançadas desde a Idade Média. Mas, obviamente, cada grupo vai dançar de uma certa maneira e cada grupo vai brincar de uma certa maneira. Por isso que nós vamos dizer que as práticas corporais são traços da identidade cultural. O grupo pode até não ter criado aquela prática corporal, mas ela foi sendo ressignificada, reelaborada, recriada pelo próprio grupo e ela vai adquirindo uma gestualidade específica, um conjunto de regras específicas e por aí vai. Né? Muito bem. Então, vamos tomar aí como referência 5 práticas corporais que vocês certamente conhecem, já viram nos meios de comunicação, nas redes sociais, ou já presenciaram, já participaram. E aqui nós estamos pensando nesta brincadeira, nesta dança, nesta luta, neste esporte e nesta ginástica.
Então, voltando, se vocês olharem esta brincadeira, e todos esses registros foram extraídos, obviamente, né, de textos, de documentos na internet, de sites específicos, e todos eles têm o seu endereço para que nós possamos falar. Esta é a ocorrência social da brincadeira de corda numa certa região, né, numa certa cidade da região norte do Brasil. Esta imagem foi retirada do site Território do Brincar. Então, as crianças talvez brinquem com certas regras que nós não conheçamos, essas crianças talvez cantem alguma música que nós não cantamos, que nós cantamos outras, talvez essas crianças mudam de função, alguém bate, alguém pula a partir de uma certa lógica, que talvez seja a nossa lógica, mas essa é a maneira desse grupo social, desse grupo de crianças, realizar essa prática corporal, produzir essa prática corporal. Esta é a dança do passinho, é uma dança que foi criada, que surge com muita evidência, né? Não posso dizer se foi criada, mas ela surge com muita força no subúrbio do Rio de Janeiro, faz mais ou menos 10 anos que ela tem acontecido, e claro, né, aqui a gente já observa, são rapazes, meninos, estão dançando de um certo jeito, de uma certa música, existem ou não existem desafios, existe ou não existe uma certa organização, existe ou não existe um certo lugar adequado para dançar essa dança, não sei. Né? Ou seja, existem alguns elementos nessa prática corporal que mereceriam uma aproximação, mereceriam, digamos assim, uma investigação, uma interação com essas pessoas para que nós pudéssemos conhecer melhor e até realizar essa prática corporal. Este é um grupo de capoeira de Vila Velha, no Espírito Santo, e é um grupo de capoeira exclusivo para as mulheres. E quais são as cantigas que elas cantam? Quais são os golpes que elas empregam? Quais são as normas, as regras, né, de funcionamento dessa roda de capoeira? Onde que ela acontece? Quais dias da semana? Ou seja, há uma série de elementos aí que nos ajudariam a entender melhor essa prática corporal e que mereceriam também uma aproximação, uma conversa, uma interação, um estudo dessa prática corporal. Este é o voleibol de adultos praticado, voleibol de idosos ou idosas, né, praticado num centro esportivo na cidade de Jundiaí, aqui no interior do estado de São Paulo. E as regras são outras. Talvez essas pessoas nem gostem tanto assim daquele voleibol que todos nós aí conhecemos, né? Mas esse voleibol se joga com uma outra composição, se joga com outras regras, são outras pessoas que jogam, e essa prática de voleibol é muito presente. O SESC, por exemplo, tem estimulado bastante essa prática dessa modalidade, ou seja, desse jogo que a gente pode falar assim, olha, é um jogo assemelhado ao voleibol, é o voleibol de idosos e de idosas. E esta é uma prática de ginástica num aparelho construído especialmente para as pessoas usuárias de cadeiras de rodas. E talvez você nem soubesse que isso existe, e isso está num parque do Distrito Federal. Então, olha que coisa mais interessante. Se alguém aqui pensava, né, ou não imaginava, de pessoas usuárias de cadeiras de rodas fazendo ginástica nos aparelhos do parque, agora já sabe que isso acontece ainda bem, né, felizmente. Então é interessante a gente pensar que a prática da ginástica pode ser significada de várias maneiras, pode ser realizada por todas as pessoas, e a prática da ginástica, que está lá nas origens, digamos assim, né, da educação física, como nós já vimos, essa prática da ginástica ela vai se ressignificando, ela vai sendo reelaborada, ela vai sendo reinventada, e certamente esses aparelhos foram criados a partir do interesse dos usuários e usuárias de cadeiras de rodas, e a partir também de um estudo específico, a partir também das sugestões deles próprios, e por aí vai. Então é interessante perceber que as práticas corporais, elas não são fixas. Por favor, não empregue o verbo resgatar quando você for pensar em um objetivo
relacionado à tematização das práticas corporais, porque as práticas corporais são ressignificadas, elas são reelaboradas. A dança do passinho é diferente de outras danças, e a dança do passinho realizada no Rio de Janeiro surgiu em função de determinadas questões, assim como a roda de capoeira exclusiva das mulheres, assim como a ginástica para pessoas usuárias de cadeiras de rodas, assim como o brincar de pular corda numa determinada cidade, né, da região norte do Brasil. Então nós não podemos dizer que só existe essa corda ou esta é a brincadeira de corda. A professora ou o professor podem até mostrar o jeito que eles conhecem, o jeito que eles brincam. Mas existem muitos outros jeitos de brincar, muitas outras formas de brincar. E a escola tem que realizar essa função. Por quê? Porque é papel da educação física inserida na área das linguagens qualificar a leitura da ocorrência social das práticas corporais. Então, todas essas perguntas, todas essas colocações que eu fiz a partir das imagens das práticas corporais, a partir das imagens retratadas dos flagrantes durante a ocorrência social das práticas corporais, todas essas perguntas poderiam ser feitas numa turma do ensino fundamental, numa turma da educação infantil, e que a gente poderia ir buscando essas respostas para entender melhor o que aquelas pessoas pensam daquela prática corporal, quais são as alternativas que nós temos de realizar aquela prática corporal, como nós também pensamos a realização daquela prática corporal. Mas não se trata somente de qualificar a leitura. A educação física e a escola estão aí também para qualificar a produção, a escritura com a linguagem corporal das práticas corporais. Então, você vai estimular também a vivência, também a leitura da prática corporal, também a ressignificação da prática corporal, também a reelaboração da prática corporal, ou seja, o trabalho da professora ou do professor que estão tematizando uma prática corporal na escola a partir do entendimento que hoje se tem da educação física na área das linguagens é que eles vão ajudando as crianças, com uma série de situações didáticas, vão ajudando as crianças a ler cada vez melhor, ou seja, qualificar a sua leitura da prática corporal e a produzir, a reelaborar, a escrever com a sua gestualidade cada vez melhor, e claro, e de acordo com o seu contexto, aquela prática corporal. Então, se a minha turma tem 35, 36, 37, 38, 42 crianças, como é que a gente vai fazer aquela brincadeira, aquela dança, aquela luta, aquele esporte, aquela ginástica? Quais serão as invenções possíveis daquela prática corporal que talvez originalmente ela é realizada com um grupo menor de pessoas. Então, esse processo de ressignificação é um processo de leitura e reelaboração da prática corporal dentro da escola. Aí sim, nós estamos pensando numa educação física na área das linguagens. Aí sim, nós estamos situados com uma educação física que ao ouvir a maneira como aqueles praticantes, aquelas praticantes, que pode ser a minha amiga que mora no bairro X, que pode ser uma outra pessoa que mora bem longe. Ou seja, a maneira como aquelas pessoas pensam as práticas corporais ampliam a nossa forma de ver as práticas corporais. Quando essa capoeira entra na escola, quando esse skate entra na escola e quando a gente interage com essas pessoas que praticam capoeira, que praticam skate, nós vamos ampliando a nossa maneira de significar essas práticas corporais e nós vamos percebendo, nós que eu digo, os estudantes, as estudantes, os professores também, evidente, as professoras, nós vamos entendendo que os significados não são fixos e que não existe só uma maneira de ver as coisas no mundo, não existe uma só maneira de entender e realizar as práticas corporais. Então, era isso por hoje, ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima terça-feira, se você é estudante do curso de Pedagogia, ou na próxima quarta-feira, se você é estudante do curso de Licenciatura em Educação Física. Fique bem, até lá!